Olá pessoal, tudo bem? O nosso assunto hoje é quando procurar uma sexóloga. Você sabe o que é um sexólogo? O que esse profissional faz? Ou quando procurar a ajuda desse profissional? Pois bem, é sobre isso que nós falaremos hoje. Meu nome é Rayane, eu sou aluna do 6º período de Medicina da Universidade Federal de Pelotas e hoje eu conversarei com a doutora Kim Segnet Souza, médica ginecologista formada pela Universidade Católica de Pelotas e com pós-graduação em Sexologia Clínica pelo CEF. Muito obrigada pela sua presença, doutora. Oi, Rayane, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui no Ginecologicamente Falando para falar desse assunto tão importante, né, e que é tão tabu, tão difícil de falar, mas que graças ao empoderamento feminino, né, e ao movimento feminista, cada vez mais vem tirando a sexualidade da mulher do lugar de invisibilidade. Então, muito obrigada pelo convite. Nós é que ficamos felizes com a sua presença aqui. O ato sexual e a sexualidade, apesar de serem coisas que fazem parte da vida do ser humano, ainda são termos envoltos ainda de muito tabu, muito medo de se falar na nossa sociedade, mas a verdade é que ambos os assuntos são parte da vida diária das pessoas e fazem parte do existir enquanto ser humano. Então, para a gente iniciar nossa conversa, doutora Kim, esclareça para a gente o que faz um sexólogo. Bom, em primeiro lugar, eu acho importante a gente falar um pouquinho do conceito de sexologia, né? Que é a ciência que aborda questões de comportamento sexual humano. E a Organização Mundial da Saúde já reconhece a sexualidade como um dos pilares de qualidade de vida, que torna mais importante ainda a abordagem desse assunto, por mais que seja tabu. E o sexólogo é um profissional da área da saúde que se especializou em sexologia e deve ser uma pessoa apta a falar de sexo sem preconceito, com seriedade e, ao mesmo tempo, com naturalidade, deixando de lado esses tabus. E esse profissional, ele é apto a fazer a terapia sexual, que é um conjunto de psicoterapia e farmacoterapia orientada ao tratamento das diferentes disfunções sexuais, que a gente vai falar mais um pouquinho também. Uhum. E, então, antes de te falar um pouquinho sobre o trabalho do sexólogo em si, a senhora poderia diferenciar para a gente dois termos que, apesar de a gente sempre estar ouvindo falar disso na mídia, no Instagram, ainda tem muita dúvida. Qual a diferença entre sexo e sexualidade? É muito importante isso. Tem muita gente que faz confusão. Mas é o seguinte, assim, o sexo diz respeito ao ato sexual em si. E também as características biológicas que definem sexo feminino e sexo masculino. E a sexualidade é um termo muito mais amplo, que envolve não somente o sexo, né, mas tudo relacionado a ele, sejam os fatores biológicos, sociais, culturais e interrelacionais. Não se limita ao sexo, envolve a história, os costumes, as relações afetivas e a cultura dessa pessoa também. Então, é muito diferente e é muito importante que as pessoas entendam essa diferença, porque tem gente que vai procurar, né, o sexólogo acreditando que vai aprender como fazer sexo, como ter uma relação sexual. Quando que, na verdade, tem muita coisa por trás disso, né? A sexualidade nada mais é do que a expressão de um comportamento que a gente adquiriu de acordo com coisas que nos ensinaram, coisas que a gente ouviu, coisas que a gente vivenciou. Então, tem muitas disfunções que a gente precisa mexer aí no passado, saber como é que foi a iniciação sexual, saber como é que foi a educação sexual dessa pessoa. Não é simplesmente ensinar ou falar como é a relação, o ato sexual em si. Uhum, nossa, muito interessante. E o trabalho do sexólogo, ele é individual com o paciente ou ele é feito com o casal? Como que funciona? Varia de acordo com a escolha de cada profissional, né? Ele pode ser feito individualmente, com a pessoa que procura atendimento, ou em casal. E existem alguns tipos de terapia sexual. Por exemplo, na terapia sexual clássica, o foco é unidirecional. E na terapia moderna é bidirecional. Não se limita só ao problema, mas a gente entende que o paciente está ali
e que se ele está em um casamento, ele procurou o profissional para resolver um problema que impacta a vida dos dois, né? Já que a sexualidade está relacionada ao ambiente como um todo, então a gente procura cuidar do problema e das consequências que ele gera na parceria. Então, a gente pode atender individual, mas se em algum momento acha importante chamar a parceria, a gente acaba chamando também. Uhum. E uma pessoa de qualquer idade, ela pode procurar um sexólogo? Bom, eu como ginecologista, eu atendo só a meninas acima de 12 anos, né? Que é a fase bem ali da puberdade, que elas estão despertando, estão curiosas. E é nesse momento que eu aproveito para promover educação sexual. Importante, não é uma educação sexual dando foco só para prevenção de IST ou gravidez na adolescência, por exemplo. Mas a gente tem que mostrar anatomia, falar sobre resposta sexual, a importância do autoconhecimento. E a partir desse momento, a partir dos 12 anos, qualquer idade que essa mulher apresente alguma insatisfação relacionada à sua sexualidade. Uhum. E inclusive mulheres mais velhas? Inclusive mulheres mais velhas, seja para tratar algum problema, alguma disfunção ou para se conhecer. Porque, infelizmente, quem não tem educação sexual cedo acaba sendo uma pessoa adulta que tem dúvidas, né? Que não se conhece. Então, sim, mulheres mais velhas podem procurar um sexólogo, nem que seja só para se conhecerem melhor. Uhum. E o tratamento, ele tem um tempo de duração, assim, em média? Como que funciona? Não, não existe uma regra, nem um tempo determinado. Depende muito da disfunção que esse paciente tem e do engajamento do paciente. Mas o que eu posso dizer para vocês é que a terapia sexual costuma ser um tratamento breve. Uhum. E agora a gente vai partir um pouquinho mais, assim, direcionando um pouco mais o nosso assunto para como que as coisas que o sexólogo trabalha, enfim. E as pessoas normalmente elas acham que o sexo ele é algo instintivo, né? Que ele faz parte já da natureza. Mas no contexto do ser humano, as coisas às vezes podem ser um pouco mais complexas e normalmente elas são. Então, doutora, o sexo ele é realmente algo instintivo, faz parte da natureza ou ele é algo que pode ser aprendido? Muito interessante essa pergunta. Faz parte, sim, da natureza, mas porque todas as pessoas nascem aptas a responder um estímulo sexual e ter a resposta sexual. Mas claro que pode ser aprendido e ele é aprendido, porque afinal o comportamento sexual, como eu falei antes, ele é a manifestação do que a gente aprendeu ao longo da vida. Se essa pessoa, mesmo tendo instinto e sendo apta a responder de forma linear, vamos supor, de forma correta a resposta sexual, e se ela não for estimulada corretamente ou se foi reprimida, o instinto fica mascarado, né? Então, cadê o instinto? Por isso que a experiência conta muito e fala mais alto do que o instinto quando o assunto é sexo. Então, partindo dessa premissa, né, do que é o sexo que a gente tem conversado, a gente escuta muito falar, né, sobre o comportamento sexual dos homens e das mulheres. Doutora, as mulheres elas se comportam de forma diferente em relação ao sexo, se comparada aos homens? Então, a gente escuta muito falar assim, será que é mito? Será que não é? Será que a mulher é diferente do homem? Por que o homem está sempre pronto, né? E a mulher não? Então, assim, quando começaram a estudar a resposta sexual humana, se acreditava que ela era composta por 4 fases sucessivas: excitação, platô, orgasmo e resolução. Mais tarde, uma psicóloga e psiquiatra, Ellen Kaplan, mostrou que era um esquema, na verdade, trifásico, composto por desejo espontâneo, excitação e orgasmo. Mais tarde ainda, e há bem pouco tempo, em 2001, uma psiquiatra canadense, a Basson, propôs um modelo onde a intimidade emocional e a satisfação são partes integrantes do ciclo de resposta sexual feminina. Então, ela acredita que, além do desejo espontâneo, que já tinha sido falado pela Kaplan como primeira etapa, existia o desejo responsivo. E mais, ela acreditava que esse desejo espontâneo da mulher dependia de novidade do parceiro,
de reatar de um relacionamento, por exemplo, mudança do cotidiano, e que com o tempo a mulher tende a perder esse tipo de desejo no relacionamento de longa data, por exemplo. Mas diante de uma novidade ou estímulo adequado, ela pode se motivar e expressar o desejo responsivo. Então, sim, as mulheres são diferentes dos homens na resposta sexual. E uma coisa importante quando a gente fala em desejo é que o desejo está muito relacionado à fantasia. Então, os homens, eles pensam muito mais em sexo do que nós, né? Eles já se acordam pensando em sexo, eles recebem uma pornografia ali no telefone, isso tudo vai gerando fantasia e acaba sendo um gatilho para eles. E a gente não pensa se não é estimulada, né? A gente olha ali a pornografia que recebeu no telefone, ai, que horror, a fulana nojenta me mandou aqui uma coisa. Para os homens, não, eles já veem isso como estímulo. Então, é muito importante para que se tenha desejo, e principalmente relacionado ao casamento de longa data, que se traga novidade, que amplie repertório. Então, sim, respondendo a tua pergunta, as mulheres se comportam de forma diferente do que os homens. E só para esclarecer um ponto, então esse comportamento sexual diferente das mulheres, ele é algo biológico, né? Ele não é algo simplesmente que muitas vezes a gente escuta de ser algo cultural e construído. Ele também faz parte da nossa constituição biológica. Sim, sim, isso está comprovado. Uhum, muito interessante. E a gente tem falado, então, a gente conversou que mulheres de qualquer idade, desde que desejam se conhecer e conhecer a própria sexualidade, podem procurar um sexólogo. Mas, assim, no consultório, quais são as situações mais comuns que levam as pessoas em busca de um profissional especializado em sexo? Eu, como ginecologista, né, Rai, eu atendo mais mulheres. Em algum momento eu posso até chamar a parceria, mas eu sempre começo atendendo a mulher. E as principais queixas são falta de libido, elas procuram por dor na relação ou por não ter orgasmo. Só que muitas vezes elas trazem esses problemas como consequência da falta de atenção, da falta de carinho, de um bom dia carinhoso, um abraço despretensioso, um beijo sem segundas intenções. Se queixam que o parceiro parte direto para a penetração, sem um estímulo adequado, zero preliminares, repertório sexual paupérrimo, tem penetração direto, mas aí ela não estava lubrificada, porque não estava excitada, porque não tinha sido corretamente estimulada, e aí ela não teve nem o desejo responsivo. Daí acaba que ela tem dor na relação, não consegue ter prazer e muito menos o orgasmo, né? E as pessoas, elas podem procurar um sexólogo, assim, mesmo sem ter os problemas, mesmo sem ter problemas, assim, patológicos, a pessoa pode procurar um profissional assim? Com certeza, com certeza. Informação é tudo, né? Elas podem procurar um sexólogo simplesmente para conhecer a resposta sexual, para ter educação sexual que não tiveram, para se conhecer, descobrir o que gosta, ou para ter prazer sozinho, sem ter parceiro ou nenhuma disfunção diagnosticada. Pode sim. Eu já tive paciente de 50 anos que procurou atendimento, por exemplo, porque queria se satisfazer sozinha e que não tinha nenhuma disfunção no casamento. Ela só queria entender um pouco da masturbação para se satisfazer. E isso é ótimo, muito bom. E a gente fala muito, assim, as mulheres, quando elas vão a uma consulta ginecológica, tem toda, muitas vezes, assim, todo um preparo para comparecer a essa consulta. Mas a consulta com o sexólogo, ela precisa ter algum preparo também? Não, nenhum preparo. A gente começa sempre com conversa para conhecer a paciente, para conhecer a história de vida, como é que foi a iniciação sexual, se teve algum tipo de educação, como é que era falado de sexo na casa dela, se era falado. E isso é importante para a gente entender o que desencadeou aquele comportamento que levou a uma disfunção, se for o caso de uma disfunção, né? Então, tudo começa com uma boa conversa, uma entrevista bem direcionada e, inclusive, essa entrevista, ela é fácil de fazer e os profissionais de saúde podem fazer facilmente essas 3 perguntinhas, que é perguntar da frequência de relação, dessas relações, quantas ela tem orgasmo, e dessas relações, quantas ela tomou a iniciativa. Assim, a gente tem
como ter uma noção de como está essa funcionalidade sexual para poder encaminhar para um especialista caso ache necessário. Acho que essa paciente ia se beneficiar de uma consulta especializada, né? Muito interessante isso que a senhora comentou, porque muitos dos nossos ouvintes, eles são estudantes de medicina, nós temos alguns médicos que nos escutam. Então, pontuar esse detalhe, né, de que qualquer médico pode introduzir esse assunto, pode falar sobre isso e encaminhar para o especialista se for necessário, é muito importante e eu acho muito necessário a gente pontuar isso. Isso. E incluam nas suas anamneses essas 3 perguntinhas, assim a gente já consegue identificar muita gente que tem disfunção para mandar esse pessoal para quem trabalha com isso para resolver esse problema. Sexo é saúde. Exatamente, doutora Kim. Sexo é saúde, sexo é qualidade de vida. E é com essa mensagem que nós vamos finalizando a primeira parte da nossa conversa com a doutora Kim sobre quando procurar uma sexóloga. Muito obrigada, doutora Kim, por ter respondido as nossas perguntas até o momento, mas eu aguardo os nossos ouvintes no nosso próximo episódio, um episódio no qual nós falaremos um pouquinho mais sobre as principais queixas das mulheres nos consultórios das sexólogas. É isso, acompanhe as nossas redes sociais para não perder nenhum episódio, nenhuma informação que nós estamos sempre colocando lá no Instagram para você sobre ginecologia e sobre obstetrícia. Muito obrigada por ter nos ouvido até agora. Eu sou a Rayane e esse é o Ginecologicamente Falando, o podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas. Muito obrigada, beijos e até o próximo episódio.